Olá, meu povo! Bom, na última aula nós falamos sobre os modelos atômicos e finalizamos falando sobre o modelo de Rutherford, em que nós tínhamos um modelo planetário, onde o nosso Sol era o núcleo do átomo, que contém os prótons e os nêutrons, sendo os prótons aquelas partículas subatômicas de carga positiva e os nêutrons as partículas subatômicas de carga neutra, não possuem carga. E em volta desse núcleo nós tínhamos a eletrosfera, que é onde orbitam os elétrons, que são as partículas subatômicas de carga negativa. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os átomos neutros e os íons. Bem, como característica do átomo, então, nós temos os prótons, que aqui ele vai ser chamado pelo símbolo Z, tá? Então, os prótons, eles vão ter como símbolo a letra Z. Os nêutrons, que aqui tem como símbolo a letra N. E os elétrons, que eu costumo chamar de E minúsculo com menos em cima, tá? Então, com relação aos prótons, a gente tem o conhecido número atômico. O número atômico, ele vai ser igual ao número de prótons presentes no núcleo do átomo. Todo elemento químico, ele é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Professora, eu não entendi muito bem isso. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer hidrogênio que você encontrar na face da Terra vai ter número atômico Z igual a 1. Qualquer hidrogênio. Não quer dizer que qualquer hidrogênio vai ter a mesma massa. Todos os hidrogênios, então, eles vão ter o mesmo número atômico, mas não necessariamente a mesma massa, não necessariamente o mesmo número de nêutrons, mas eles vão ter necessariamente o mesmo número de prótons no núcleo. Qualquer átomo de cloro que você encontrar vai ter número de prótons igual a 17. Não necessariamente a mesma massa. Mas se você encontrar um átomo na face da Terra e esse átomo tiver número atômico ou uma quantidade que é a mesma coisa que a quantidade de prótons no seu núcleo, e essa quantidade de prótons no seu núcleo for 6, você está falando do átomo de carbono. Você não acabou de descobrir. Ele já tem uma identidade e esse átomo é obrigatoriamente o átomo de carbono. Então, o número atômico ou a quantidade de prótons que tem no interior do núcleo é o que dá a identidade do átomo, é a digital desse átomo, é o DNA desse átomo. Nenhum outro elemento químico vai ter o mesmo número de prótons que aquele. Então, se você acabou de encontrar um átomo com o número de prótons igual a 2, a gente está falando do hélio. Tá? Então, se você encontrou um elemento químico com número atômico igual a 26, você obrigatoriamente está falando do ferro. Então, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons presentes no núcleo do átomo e é ele que dá a identidade do elemento químico. Entendido? Beleza. A gente tem também no átomo o número de massa. A massa do átomo é dada pela soma de todos os seus componentes, de todas as partículas subatômicas. Então, em teoria, a gente deveria, para obter a massa, somar o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. Aqui pela fórmula, vocês podem ver que nós temos a massa, que a gente aqui na química chama de A, tá? A gente não chama de M. Massa, número de massa, é a massa de um átomo, mas a gente chama de número de massa. É representada pela letra A. E ela é a soma do número atômico, que é idêntico ao número de prótons, juntamente com o número de nêutrons. Ah, professora, mas você não disse que é a soma de todas as partículas subatômicas? Sim, eu disse. Mas lembra que eu falei na última aula também que os elétrons eles têm uma massa muito, muito, muito menor do que os prótons? Então, a massa deles na beira desses dois caras aqui é ínfima, por isso ela é desconsiderada, tá? Então, o número de massa de um átomo ou de um elemento químico
vai ser igual à soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número de elétrons num elemento neutro, então, o número de elétrons num elemento neutro, ele vai ser igual ao número de prótons, que no caso é o número atômico, o Z. Por quê? Porque se esse elemento é neutro, ele não tem carga, nem positiva nem negativa. Ou seja, essas duas cargas estão se somando e se anulando. Obrigatoriamente, se esse elemento não tem carga, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Quando a gente usar isso nos exercícios, quando vocês forem utilizar isso na prática, vocês vão ver que tudo vai fazer muito mais sentido. Bom, lá na tabela periódica, a gente sabe que não aparece o nome hidrogênio e não vai aparecer número de massa igual a 1, número de prótons igual a tanto. A gente sabe que existe uma representação para esse átomo lá na tabela periódica. É isso que a gente vai entender um pouquinho agora. Então, no centro do quadradinho da tabela periódica, a gente vai ter o símbolo desse átomo que a gente viu na aula retrasada. Eu estou usando aqui um exemplo de um átomo D, que não existe na tabela, mas todas as vezes os átomos eles vão ter acima do seu símbolo do elemento o número de massa, que nas tabelas mais novas vão aparecer do lado esquerdo, tá? E nas tabelas mais antigas pode ser que apareçam aqui do lado direito, mas vocês vão entender por que do lado direito agora ele deixa de existir já já. Abaixo, aqui no cantinho esquerdo inferior, a gente vai encontrar o número atômico, que é idêntico ao número de prótons, e se esse elemento for neutro, que é o caso dos elementos que estão na tabela periódica, na forma neutra, a gente tem o mesmo número de elétrons, tá? Então, aqui a gente encontra o número atômico. Professor, eu não vou me lembrar quem fica embaixo e quem fica em cima. Lembrem-se, o número de massa nunca vai ser menor do que o número atômico. Tá? Ele pode ser igual, mas ele sempre vai ser igual ou maior, nunca menor. Então, o menor deles é o número atômico. Então, eu trouxe aqui o exemplo do sódio. Tirando dele todos os dados que a gente pode conseguir, a gente chega à seguinte conclusão. Que o número de massa é 23. O número atômico, que é idêntico ao número de prótons, é 11. Está escrito aqui embaixo. A gente sabe que pela fórmula o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, reformulando essa equação, a gente chega aqui. Eu só fiz o quê? Passei o Z para lá subtraindo, tá? A gente chega que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, 23 menos 11, a gente tem que o número de nêutrons é igual a 12 no sódio. O número de elétrons, como esse átomo é neutro... Ai, professora, como que eu sei que esse átomo é neutro? Esse átomo é neutro porque aqui a gente não tem nenhum número positivo nem negativo e a gente já vai entender por quê, tá? Então, se aqui não aparece nenhum número positivo nem negativo, esse átomo é neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente tem E igual a 11. Estou deixando aqui um exercício para vocês fazerem. Então, pausem o vídeo, tentem resolver. Na dúvida, volta um pouquinho. Ele quer que vocês substituam as letras ou pelo valor, aqui no caso de A, ele quer saber o valor da massa, do número de massa do argônio. Na letra D aqui, por exemplo, ele quer o símbolo do potássio. Aqui na letra H, ele quer o nome do elemento que tem como símbolo Ca. Na letra K aqui, ele quer o número de prótons. Na letra G, o número de elétrons. E assim sucessivamente. Então, pausem aí e tentem resolver esse exercício, ok? Bem, entendido um pouco sobre os átomos neutros, a gente pode já falar sobre os íons. Os íons,
eles vão ser aqueles átomos que perderam ou ganharam elétrons. Quando um átomo está eletricamente neutro, ele possui prótons e elétrons em igual número. Lembra que eu falei? Para que eles possam se anular e aí esse átomo ser neutro. Mas, quando um átomo eletricamente neutro perde ou recebe elétrons, ele se transforma em um íon. Quando um átomo se transforma em um íon, o seu núcleo permanece inalterado. A gente não muda nem o número de prótons, nem o número de nêutrons, tá? A gente só vai mexer, quando a gente fala em íons, a gente está modificando somente o número de elétrons. Tudo bem, então. Quando um átomo neutro ele ganha elétrons, quando ele recebe elétrons, ele vai se tornar um íon negativo. Ah, professora, por que mas se ele ganhou? Gente, lembra que elétron é uma partícula subatômica negativa? Se ele está ganhando uma coisa negativa, ele está ficando mais negativo. Por isso que ele fica um íon negativo. Então, uma carga negativa vai aparecer lá em cima do lado direito. A gente já vai ver essa notação, tá? E aí, quando um átomo neutro recebe elétrons, que pode ser 1, 2, 3 e por aí vai, ele vai se tornar um íon negativo por ter recebido uma carga negativa. E aí ele vai se chamar ânion. Então, eu tenho dois tipos de íon. O ânion é aquele onde a gente tem átomos neutros ganhando elétrons. Tá? Então, eu tenho uma carga negativa, ânion. E o que eu gosto de associar? Ânion com gânion. Ok? Quando um átomo neutro perde elétrons, ele vai se tornar um íon positivo. Por quê? Porque se ele perdeu carga negativa, ele se tornou mais positivo. Por quê? Porque agora ele tem carga positiva a mais do que carga negativa. Antes não era igual? Eu não tinha o mesmo, para ele ser neutro, ele não tinha que ter o mesmo número de prótons e elétrons. Só que agora ele perdeu um pouco dos elétrons dele. Logo, ele ficou com mais prótons, que são cargas positivas. Por isso, esse átomo, esse íon, é um íon positivo. E aí, esse íon positivo vai ser chamado de cátion. Vamos entender um pouquinho com o exemplo, então. A gente tem aqui, ó, o átomo cloro, que é um átomo neutro, que tem número de massa 37 e número atômico 17. Ele é um átomo neutro. Ele tem 17 prótons e 17 elétrons, porque ele está neutro ainda, então essas cargas estão se anulando. Fazendo a subtração do número de massa pelo número atômico, a gente encontra que ele tem 20 nêutrons. Os nêutrons e os prótons estão no núcleo. No núcleo, nada muda, tá? Então, quando ele ganha um elétron, ele passa a ser o íon Cl-. Lembra que eu falei que antigamente o número de massa podia aparecer aqui do lado direito? Então, agora ela não aparece mais porque aqui aparece a notação do íon, tá? Então, esse cara continua tendo o número de massa 37, ele continua tendo 17 prótons, que é o número atômico, mas ele ganhou um elétron a mais. Se ele ganhou um elétron, ele tem 18 elétrons agora. Então, aqui vai aparecer o símbolo menos ou menos 1, ou um menos, tá? Tanto faz, não importa a ordem que vai aparecer aqui. Se o número 1 vai aparecer, se não vai aparecer, se ele tivesse ganho 2 elétrons, apareceria 2 menos ou menos 2, tanto faz. Então, só recapitulando, esse cara tinha 17 elétrons, ganhou 1, passou a ter 18, ficou com o símbolo negativo, porque ele ganhou uma carga negativa. Ele tinha 17 prótons, continua tendo 17 prótons. Ele tinha 20 nêutrons, continua tendo 20 nêutrons. Se a soma dos nêutrons e dos prótons é um número de massa, ele continua tendo 37. Então, a única coisa que muda quando ele se torna um íon é o número de elétrons. Vamos ver agora, esse cara aqui agora, então, é um ânion. Vamos ver agora um cátion.
A gente tem aqui inicialmente o átomo de sódio neutro, com 11 prótons e 23 número de massa. Então, ele tem 12 nêutrons, que a gente já viu num exemplo que, que eu passei lá atrás. Se ele é neutro e ele tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons. Beleza. Se ele perder um elétron, ele vai se tornar um sódio mais, porque ele perdeu carga negativa, automaticamente ficando mais positivo. Se eu perco alguma coisa negativa, eu fico mais positiva. Então, comparando aqui o íon com o átomo neutro, a gente chega à seguinte conclusão. Ele tinha 12 nêutrons, continua tendo 12 nêutrons. Ele tinha 11 prótons, continua tendo 11 prótons. Só que antes ele tinha 11 elétrons. Se ele tem um mais aqui, quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11, agora ele tem 10. Como exemplo que eu falei para vocês, é o seguinte, a gente tem aqui ânions monovalentes, quer dizer o quê? Que eles ganharam um elétron. Então, ele tem aqui, ó, o flúor menos, o cloro menos, o bromo menos, o iodo menos. Agora, como íons bivalentes, nós temos esses caras aqui, que são bivalentes, ganharam 2 elétrons. Então, ele é o oxigênio 2 menos, tá vendo? Aparece o númerozinho 2 aqui em cima. Poderia ser oxigênio menos 2 também, tá? Pode aparecer assim, não se assustem. O enxofre 2 menos. Aqui a gente tem os ânions trivalentes, que ganharam. Aqui a gente tem os ânions trivalentes que ganharam 3 elétrons. Então, por exemplo, aqui, o nitrogênio ganhou 3 elétrons. Por isso ele tem o símbolo aqui em cima, a notação 3 menos, acima do símbolo do elemento. Agora, a mesma coisa acontece com os cátions, só que os cátions eles perdem elétrons. Então, eles vão ficar positivos. O lítio mais perdeu 1 elétron. O magnésio 2 mais perdeu 2 elétrons. O alumínio 3 mais perdeu 3 elétrons. O chumbo 4 mais perdeu 4 elétrons. E por aí vai. Então, quando um cátion é trivalente, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Quando um cátion é tetravalente, quer dizer que ele perdeu 4 elétrons, tá? Então, só para recapitular tudo que a gente viu até agora. Nós temos átomos neutros. Os átomos nêutrons, eles têm um número de prótons, que tem como símbolo a letra Z, e eles têm um número de elétrons. E quando eles são nêutrons, esse número de prótons e esse número de elétrons serão iguais. Agora, eles podem eventualmente perder elétron. Se esse átomo neutro perde elétron, ele origina um cátion, que é um íon positivo. Nós podemos ter também um átomo neutro que recebe elétron. Se ele receber elétron, ele se torna um ânion, porque ele ganhou o elétron, e ele é um íon negativo. Vamos praticar então? Parem no slide, tentem responder e a gente confere mais para frente, ok? Bem, agora nós podemos falar sobre semelhanças atômicas, que são basicamente 4. Quando os átomos eles tiverem o mesmo número de prótons, o mesmo número de nêutrons, o mesmo número de massa ou o mesmo número de elétrons. Começando pela semelhança atômica, isótopos. 2 átomos eles serão isótopos, 2 ou mais, quando eles tiverem o mesmo número atômico. Mas reparem, isótopo com P de próton. Então, quando eles tiverem o mesmo número de prótons, eles serão isótopos. Mas lembra que eu falei lá atrás que o número atômico ou o número de prótons é o que dá a identidade do átomo? Que é o DNA desse elemento químico? Então, se eles tiverem o mesmo número de prótons, automaticamente eles serão o mesmo elemento. Então, repara aqui na tabela. Nós temos 3 isótopos.
o hidrogênio com massa 1, o hidrogênio com massa 2 e o hidrogênio com massa 3. Mas todos eles têm o mesmo número atômico, porque senão não seriam todos hidrogênios, seriam elementos diferentes. Então, os isótopos serão obrigatoriamente o mesmo elemento, mas com massa e automaticamente o número de nêutrons diferentes. O número de massa e número de nêutrons diferentes. Só a título de curiosidade, talvez possa aparecer em algum exercício, esse cara aqui, o hidrogênio com massa 1, é o prótio. O prótio, ele é chamado assim porque ele não tem nêutrons, seu núcleo é formado somente por prótons. Já o hidrogênio com número de massa 2, ele é chamado de deutério. E o hidrogênio com número de massa 3 é chamado de trítio, tá? Só a título de curiosidade, caso apareça para vocês. Com relação à segunda semelhança atômica, nós temos os isótonos, que vão ser aqueles átomos que terão o mesmo número de nêutrons. Então, a gente pode ver aqui o seguinte. Esse hidrogênio, ele tem número de massa 3 e número atômico 1. Automaticamente, ele tem 2 nêutrons. Igualmente, esse átomo de hélio, que tem número de massa 4 e número atômico 2. Ou seja, número de nêutrons 2. Então, a gente pode dizer que esse átomo de hidrogênio e esse átomo de hélio são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. A mesma coisa a gente pode observar aqui com o argônio, com número de massa 38 e número atômico 18, o potássio, com número de massa 39 e número atômico 19, e o cálcio, com número de massa 40 e número atômico 20. Todos esses três átomos têm 20 nêutrons, ou seja, eles são isótonos. Nós temos também os isóbaros. Os isóbaros, eles são aqueles caras que vão ter o mesmo número de massa. Então, a gente pode ver aqui, ó, talvez seja essa a semelhança atômica mais nítida, porque vai estar escrito aqui no átomo, ó, no símbolo. A gente tem o hidrogênio com número de massa 3 e o hélio com número de massa 3. Então, a gente tem esse átomo de hidrogênio e esse átomo de hélio isóbaros. O argônio, o potássio e o cálcio têm número de massa 40. Então, nesse caso, eles são isóbaros. Vale lembrar, gente, que não serão todos os átomos de argônio que terão número de massa 40, tá? Pode ser que a gente encontre na natureza um argônio com número de massa 39. Então, nem sempre o argônio vai ser isóbaro do potássio. Nesse caso, esses dois caras aqui são, mas não necessariamente sempre, ok? Vai depender do que o exemplo trouxer para vocês. Nós temos também os isoeletrônicos, que vão ser aquelas espécies que terão o mesmo número de elétrons. Então, eu trouxe aqui como exemplos 2 íons, que são aqui nesse caso ânions, porque eles ganharam elétrons. Aqui a gente tem o enxofre, que se ele fosse, vou cobrir aqui para vocês não verem, ó. Se esse enxofre fosse um átomo neutro, ele teria 16 elétrons. Mas ele ganhou 2 elétrons, então na verdade ele tem 18 elétrons. Esse cloro, se ele fosse um átomo neutro, ele teria 17 elétrons. Mas ele ganhou um elétron, então ele tem 18 elétrons. Consequentemente, como ambos possuem 18 elétrons, eles são isoeletrônicos. Outro exemplo aqui, ó, a gente tem um cátion e um átomo neutro. Esse cátion, se ele fosse neutro, se a gente não tivesse um cátion, mas tivesse um átomo neutro de nitrogênio, ele teria 11 elétrons. Mas ele perdeu um elétron. Porque aqui está positivo. Quer dizer o quê? Que ele perdeu um elétron. Ele está mais positivo, então ele perdeu uma carga negativa. Automaticamente, ele deixou de ter 11 elétrons e passou a ter 10. Igual ao neônio, que tem aqui, ó,
10 elétrons, porque aqui ele é um átomo neutro. Então, como ambos possuem 10 elétrons, eles são isoeletrônicos. Vou deixar aqui 2 exercícios para vocês. Então, pausem o vídeo, tentem responder e depois a gente confere. Que é esse exercício e este exercício. Bem, pessoal, essa aula é só isso. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima. Até lá!